E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Gonzaga. Então estamos aí para mais uma aula, né, sobre crimes contra a fé pública, né? Nessa aula nós vamos trabalhar o crime do artigo 311-A do Código Penal, tá? Lá trata das fraudes em certame de interesse público, né? Um crime muito importante, tá? Esse crime lá veio com a Lei 12.550 de 2011, justamente tendo em vista, né, a série de fraudes, né, que aconteceram em concursos, tanto concursos federais como também concursos estaduais. Infelizmente, né, teve um caso aí de muita repercussão em concursos da Polícia Federal, né, e que beneficiou muitos candidatos aí, né, enfim, que conseguiram burlar, né, a sigilosidade das provas, enfim, né, e com isso ter acesso, né, ou ao gabarito, ou pessoas que faziam a prova, né, e depois passavam as respostas para os candidatos que ali estavam fazendo as provas, né, a chamada cola eletrônica, que antes da lei, né, de 2011, antes da lei que inseriu esse delito, não era tipificada, era um fato atípico, né? Então, assim, algo absurdo, né? Mas com a lei, né, com a inserção do artigo 311-A do Código Penal, tá? Então passou a ser considerada uma conduta criminosa, beleza? Então aqui o artigo 311 trata das fraudes em certames de interesse público, certo? Então fala, artigo 311 diz assim: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, né? Ou exame ou processo seletivo previstos em lei, né? Pena, reclusão de 1 a 4 anos, tá? E multa também, né? Então temos aqui um crime de médio potencial ofensivo, né? Tendo em vista que a sua pena mínima não ultrapassa o patamar de 1 ano, cabendo aí o sursis, né, processual, a suspensão condicional do processo ali prevista na lei 9.099, tá? A pena máxima ultrapassa 2 anos, né? 4 anos, a pena máxima combinada em abstrato. Então por isso que não é um crime de menor potencial ofensivo, mas né, de médio potencial ofensivo, tendo em vista a possibilidade, né, de cabimento aí, né, do sursis processual. Em relação à classificação, né, nós temos aqui um crime comum, certo? Ele pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime de forma livre, né, pode ser praticado de qualquer maneira, tá? É um crime formal de consumação antecipada ou de resultado cortado, né? Tendo em vista que para sua consumação não exige a ocorrência do resultado naturalístico, ele pode acontecer, mas esse resultado naturalístico ele não é imprescindível, tá, para a consumação do delito. Além disso, é um crime unissubjetivo, né, de concurso eventual, também chamado crime unilateral. Quer dizer o quê? Ele pode ser praticado por uma ou mais pessoas, tá? E além disso, né, é um crime plurissubsistente, é possível a conduta tentada, tendo em vista, né, a possibilidade de fracionamento da conduta, tá? Então, pessoal, já indo aqui no tipo penal, no dispositivo, fala lá utilizar ou divulgar, né, o conteúdo sigiloso de forma indevida, né? Então aqui quando fala de fraude a certame de interesse público, que certame seriam esse? O próprio dispositivo ele fala sobre isso, né? Então o objeto material seria concurso público, né? Quando fala o inciso primeiro, concurso público, aí, né, pode ser concurso para cargos públicos, como também cargo público efetivo, né? Como também pode ser um concurso visando o preenchimento de uma vaga de emprego público, né? Temos a Caixa Econômica Federal com a empresa pública, então ali nós temos empregados públicos, né? Na verdade, né? Ali é uma relação, né, de emprego com a incidência da CLT, mas há sim uma parcial regulamentação ali através do regime de direito público, né? À toa que há a necessidade, né, da realização de concurso público para a contratação de trabalhadores ali da empresa pública, né? Além disso, envolve também como objeto material avaliação ou exame públicos, né,
Pessoal, como fala aqui, avaliação exames públicos, pode entrar aqui, por exemplo, o exame da OAB. Ele é de interesse público, sem dúvida, tá? Então, se houver uma fraude, né, aí, ao exame de ordem, então pode sim o sujeito incidir aqui na pena do artigo 311-A do Código Penal. Além disso, processo seletivo para ingresso no ensino superior, vestibular, né? Sem dúvida, o vestibular, ele entra aqui também, tá? Ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Aí entra o Enem, né? O Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, né? Sem dúvida. Também, se houver uma fraude, é o Enem aí, né? O agente que utiliza ou que divulga indevidamente informação sigilosa, né? Que envolve alguns desses certames aqui de interesse público, tá? Sem dúvida, vai configurar a conduta do artigo 311-A do Código Penal, beleza? Importante, por exemplo, professor, mas e aí, se eu tenho um vazamento aí, o acesso, ou me utilizo, ou divulgo de forma indevida, respostas de uma prova no âmbito de uma faculdade, né? A prova ali de uma matéria, digamos, matéria de direito penal. Isso é imoral, né? O aluno faz isso, mas não é crime, não configura a conduta criminosa, beleza? Porque não é um certame de interesse público, né? Provas curriculares ali, internas da faculdade, né, ordinárias ali, não importa, né, isso aí não entra como objeto material do crime, mas sim configura objeto material, no caso aí, um certame de interesse público. O próprio vestibular, né, em si, ele é de interesse público. Então, se houver uma fraude desse vestibular, sem dúvida, haverá incidência do artigo 311-A do Código Penal, beleza? No parágrafo 1º, trata de conduta equiparada, né? Então fala assim, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput, né? Então, por exemplo, eu trabalhei há muito tempo atrás, quando eu morava em Porto Velho, Rondônia ainda, né? Eu era servidor federal lá, trabalhei como fiscal do INEP, né? Acho que é INEP, o nome é do INEP mesmo, né? Do Enem, né? Então, qual era a minha função? A Polícia Federal, ela trouxe as provas, eu fiquei responsável por um colégio grande lá, né? E essas provas vinham e ficava sob a minha responsabilidade, né? Então, eu mandei colocar numa sala e eu fiquei lá o tempo inteiro para ninguém ter acesso a essas provas, né? Então, digamos que eu permitisse que alguém tivesse acesso indevido, né, a essas provas aí, né, ao conteúdo das provas. Então, sem dúvida, a minha punição seria nas mesmas penas no caput, conduta equiparada. Eu não utilizei nem divulguei essas informações, mas eu permiti o acesso, né, a essas informações, beleza? De forma indevida, tranquilo? Então aqui nós temos uma conduta equiparada, né, à fraude em certame de interesse público, tá bom? Para o segundo, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aqui para o segundo nós temos uma conduta qualificada, certo? Parágrafo segundo nós temos uma conduta qualificada, tendo em vista que o preceito secundário é mais elevado em relação ao caput, né? Então a pena combinada em abstrato aqui é mais elevada, de 2 a 6 anos. Então nós temos aqui inclusive um crime de elevado potencial ofensivo. Ultrapassa o patamar de 2 anos, dos crimes de menor potencial ofensivo, e além disso não é possível sursis, né, processual, tendo em vista que a pena mínima ultrapassa o patamar de 1 ano, né? A pena aqui é de 2 a 6 anos e multa, né, de reclusão, beleza? Então aqui, pessoal, se a ação ou omissão resulta dano à administração pública de qualquer maneira, dano patrimonial, enfim, ocasionará sim a qualificadora, né? Então imagine um concurso da Polícia Federal em que há a contratação da banca, há um gasto milionário e depois que o pessoal já está no curso de formação, né, que isso aconteceu, viu? Aconteceu anos anteriores aí, alguns anos atrás, descobriu que o sujeito fraudou o concurso, não só ele como muitos, e a academia já estava rolando, tá entendendo? Então, e aí, uma situação como essa, como é que faz, né? Todo o gasto que teve para a administração, imagina anular todo o concurso, eu não sei se foi anulado, não me recordo, né? Isso faz um tempo já, uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, enfim, mas foi descoberto praticamente uma organização criminosa mesmo, né? Especializada em concursos federais, né? A pessoa pagava um valor lá
e eles procediam a cola eletrônica mesmo. Alguém ia lá, fazia a prova e depois passava, né, via transmissor, algum transmissor aí, com um comunicador, enfim, um rádio, sei lá, e passava as respostas para os candidatos que estavam lá fazendo a prova, tá? Então isso aí, né, é um absurdo, beleza? Então se isso ocasiona de alguma maneira um dano à administração, que na minha visão sempre vai ocasionar, né, como quase sempre, tá? Então é possível sim aí a incidência da qualificadora, tá? Que a gente está trabalhando aqui, beleza? Então existe a conduta qualificada desse delito. No parágrafo 3º nós temos uma majorante, né? Fala que aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público, né? Imagina um funcionário público ali que é nomeado para fazer parte da banca do concurso. Acontece muito isso, né? Muitas polícias civis, por exemplo, né? A banca tem lá a comissão de concurso. Na minha época aqui na Polícia Civil, né? O cargo de delegado que eu fiz aqui no Tocantins, foi nomeado uma comissão, tinha delegados, né? Que faziam parte. Imagina se eles tenham acesso às provas, né? De alguma maneira, têm uma facilidade para ter acesso a isso e utilizam-se dessa posição para fraudar o concurso. Então a pena aumenta-se aí de 1/3. Lembrando que se ele comete a conduta qualificada e ocasiona um dano à administração pública, nada impede que em cima da qualificadora incida, né, a majorante. Por que isso? Porque a qualificadora apenas já é combinada em abstrato, tá entendendo? Então não entra nem no sistema trifásico. Então a majorante é só na terceira fase da dosimetria da pena. A qualificadora já é uma pena em si, autônoma, no que tange, né, em relação ao tipo penal básico. Então aqui a pena já é de 2 a 6 anos, acabou. Então começa a dosimetria ali com base nos 2 anos, que é a pena mínima, né? Ou pode ser elevada conforme, né, a análise das circunstâncias judiciais, o artigo 59, das agravantes atenuantes, né, artigo 61, 62, 63, 65 também, né, e causa de aumento, que aqui entra, né, a majorante parágrafo 3º e incide lá na terceira fase da dosimetria da pena, beleza? Então, se o agente, né, o autor do delito é funcionário público, terá sua pena majorada aqui, conforme o tipo penal, em 1/3, tá? Então, até aumento na fração de 1/3, beleza? Pessoal, ponto importante aqui, o elemento subjetivo é o dolo, é um crime doloso. Lembrando mais uma vez que todos os crimes contra a fé pública são crimes dolosos. Não há nenhum crime contra a fé pública que admita a modalidade culposa, tá? Então todos são crimes dolosos. A ação penal aqui é uma ação penal pública incondicionada, tá? Ação penal pública incondicionada, tá? Ponto importante, imagine que a banca de alguma maneira, né, enfim, ou alguém, né, tem acesso ao resultado do concurso, né, então o concurso foi realizado, não houve nenhuma fraude no concurso, mas o resultado foi divulgado indevidamente de forma antecipada, em redes sociais, enfim. Será que configura o crime do artigo 311-A? Não configura, tá? Não configura porque não houve quebra da credibilidade do certame, né? Então não houve violação da sigilosidade do certame. As provas ocorreram de forma normalmente. Então o fato do resultado ter sido divulgado de forma antecipada, isso não macula a sigilosidade, né, a credibilidade do certame. Lógico, isso é imoral, né? Imagine, sair alguém pegar o resultado e vazar o resultado antes da data prevista e sem que o resultado venha a ser publicado no ambiente virtual ali, oficial, né, diário oficial, enfim. Isso não configura, tá, a fraude, né, o crime do artigo 311-A, apesar de ser uma conduta imoral, beleza? Imoral, tá? Então que fica aí bem especificado para você, tá? Pessoal, em relação ao artigo 311-A, tá? Era isso, né? Ponto importante também é que, independentemente, digamos que eu providenciei aí a fraude do certame, mas apenas um candidato que teve acesso. Mas aí só foi um candidato em meio a 1 milhão de candidatos, por exemplo. Então aí eu posso aplicar, digamos, o princípio da significância, né? Tendo em vista a tipicidade material da conduta, pois a ofensividade ao bem jurídico tutelado, que é a fé pública, foi a mínima possível. Será que é cabível, né? Não cabe, certo? Não é possível a incidência do princípio da significância. Primeiro, porque não é possível a aplicabilidade do princípio da significância nos crimes contra a fé pública, tá? Então isso aí você já não esquece, meu amigo. Não é possível, né?
E segundo, porque se a gente analisar os vetores, é mínima ofensividade. Meu amigo, você está maculando a fé pública, a credibilidade das pessoas em relação aos certames de interesse público, um vestibular. Imagina só, um concurso público, um Enem da vida, um exame da OAB. Então não tem cabimento isso, né? Aí vem inexpressividade da lesão jurídica provocada. Não é inexpressiva, tá? Então nós temos os vetores: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ó, primeiramente, os 4 vetores aí, nenhum corresponde a uma conduta contra a fé pública, né? Então não é possível a incidência do princípio da insignificância. Então há sim tipicidade material. Se há tipicidade material, formal, óbvio, né? Que é a mera subsunção, adequação típica do fato à norma, né? Faz a operação de subsunção, adequou, né? Se há adequação, a plena adequação do fato à norma, acabou, já tem a tipicidade formal. A tipicidade material, né, está plenamente configurada, né? Porque não é possível, a fé pública é algo sagrado, né? Algo importante que tem que ser preservada. Então, a violação à fé pública não comporta a aplicabilidade do princípio da insignificância. Então, se há tipicidade material, há tipicidade formal, há tipicidade, há fato típico, né? Então, aí vai ter que analisar só se for a situação de excludente da antijuridicidade, que eu acho muito difícil, né? Uma situação como essa, ou excludente da culpabilidade, lá já na terceira etapa, né, do conceito analítico de crime, tá? Pessoal, então era isso, tá? A aula de hoje trabalhamos, né, o crime do artigo 311-A do Código Penal, fraudes e certames de interesse público, tá bom? Então era isso, um grande abraço, fique com Deus e bons estudos.